Olá, me chamo Raila Poliana Barbosa de Souza, sou estudante do curso de Agronomia da UFV, campus Viçosa, e vou falar um pouquinho hoje sobre um trabalho que eu ajudei a desenvolver intitulado A concentração de CO2 elevada no atmosférico beneficia o crescimento e desempenho fotossintético do cafeeiro, independente da disponibilidade de luz. Esse foi um trabalho feito sob a orientação do professor Fábio da Mata, no programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da UFV. Vou falar um pouquinho sobre a importância do café. Ele é importante tanto socialmente quanto economicamente. E a gente sabe aí que o Brasil é o maior produtor e exportador de café mundial e o estado de Minas Gerais é o responsável pela maior produção, parte da produção do país. Só que estudos mostraram que, de acordo com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura pode reduzir a aptidão de áreas de cultivo. Mas esses estudos não levaram em consideração os efeitos da concentração de CO2 elevada, uma coisa que já tinha sido abordada por nosso grupo, e demonstrou que, mesmo em condições de seca, o cafeeiro poderia ter um melhor desempenho. O sombreamento é uma técnica utilizada no cultivo e que gera benefícios para a cultura do café, como menor demanda de evapotranspiração e respiração, redução da temperatura foliar, estresse oxidativo e fotodanos, e melhora também a qualidade dos frutos. E também pode ser benéfico para os produtores, haja vista que o produtor vai ter um produto a mais ali para diversificar sua renda. Trabalhos mostram que o aumento da concentração de CO2 pode aumentar também o ponto de saturação luminoso das plantas. E, diante disso, a gente examinou como a assimilação e o uso de carbono são afetados pela elevada concentração de CO2 e em combinação com diferentes níveis de luz. Bom, para isso, a gente cultivou plantas em casa de vegetação dentro de câmaras de topo aberto, como representado nesses desenhos. Foram 4 câmaras, sendo que 2 foram sombreadas com uma estrutura coberta por sombrite, o que reduziu a passagem de luz em mais ou menos 50%, e uma sombreada e outra não foram submetidas a elevada concentração de CO2. Diante disso, a gente teve 4 tratamentos: concentração de CO2 ambiente a pleno sol, concentração de CO2 elevado a pleno sol, concentração de CO2 ambiente na sombra e concentração de CO2 elevado na sombra. Foram feitas avaliações pontuais de trocas gasosas, fluorescência da clorofila A, avaliações metabólicas de anatomia foliar e também morfológicas de crescimento vegetativo. O fundo cinza representa os tratamentos sombreados, enquanto o fundo branco representa pleno sol. Nas barras cinza mais escuro, a gente tem concentração de CO2 ambiente, enquanto nessa cinza mais claro, a gente tem a concentração de CO2 elevada. O asterisco, ele representa diferenças estatísticas entre plantas com diferentes níveis de luz e mesma concentração de CO2, enquanto o jogo da velha é quando temos diferenças estatísticas entre plantas com diferentes concentração de CO2 e mesma quantidade de luz. Vou falar um pouco aqui sobre os resultados que a gente teve agora. Eles mostraram que as plantas que estavam a pleno sol tiveram melhor desempenho fotossintético, independente da concentração de CO2. Como a gente pode ver aqui, por meio da taxa de assimilação de líquido de carbono, condutância estomática, transpiração, razão, fotorrespiração por taxa fotossintética bruta e respiração noturna. Já o aumento da concentração de CO2 levou também ao aumento da taxa de assimilação líquida de carbono, concentração interna de CO2, diminuiu razão, fotorrespiração por taxa fotossintética bruta e também a respiração noturna. Não houveram sinais de aclimatação fotossintética. Aqui a gente pode ver que, em condições de luz, houve redução da eficiência de captura de energia no centro de reação do fotossistema 2. Houve diferença também aí no coeficiente fotoquímico, na eficiência fotoquímica do fotossistema 2, aumento da taxa de transporte de elétrons e do coeficiente não fotoquímico. E com o aumento do CO2, a gente pôde ver que houve também maior eficiência na captura de energia no centro de reação do fotossistema 2 e menores coeficiente fotoquímico, menor razão entre a taxa de transporte de elétrons e assimilação líquida de carbono, e também menor
coeficiente não fotoquímico. Os resultados que eu mostrei até agora mostram que houve uma menor pressão oxidativa e que a elevada concentração de CO2 pode ajudar o cafeeiro a suportar temperaturas mais elevadas. Agora eu vou falar um pouco da parte de bioquímica. As plantas que elas estavam a pleno sol apresentaram maiores quantidades de amido, sacarose, carboidratos não estruturais e proteínas. E quando a gente eleva a concentração de CO2, tem que essas plantas também apresentam maior quantidade de frutose. E plantas de elevada concentração de CO2 também apresentaram mais proteínas, nitrato e nitrogênio. Com relação ao crescimento morfológico, a pleno sol, independente da concentração de CO2, foi estatisticamente maior, apenas a área foliar específica das plantas sombreadas foi maior em sombreamento. A gente avaliou os seguintes parâmetros: altura, diâmetro do ramo ortotrópico, número de folhas, área total específica, área foliar específica, massa seca total, massa seca de folhas, massa seca de ramos ortotrópicos, massa seca de ramos plagiotrópicos, massa seca de raiz, taxa de área foliar e a razão de massa seca de raiz por área foliar total. Bom, diante de tudo que eu apresentei aqui, a gente pode considerar que as novas informações sugerem que as alterações ligadas à elevada concentração de CO2, como o aumento da ração biomassa de raiz para área foliar total e baixa pressão oxidativa, podem ajudar o cafeeiro a suportar melhor as condições estressantes típicas de ambientes de alta luminosidade e também que a elevada concentração de CO2 pode atuar em conjunto com o sombreamento para mitigar os efeitos prejudiciais das mudanças climáticas sobre a sustentabilidade de café. E nesse sentido, a combinação da elevada concentração de CO2 com sombreamento pode ajudar a reverter a inadequação das áreas de muitas regiões do mundo, onde há previsões se tornarem impróprias para o cultivo e produção de café em resposta às mudanças climáticas que estão em curso. Esse trabalho teve apoio financeiro da FAPEMIG, CNPq e CAPES. Queria agradecer aqui ao programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal, que é onde eu fiz estágio, e também ao grupo de pesquisa, que é o do Laboratório de Nutrição e Metabolismo de Plantas. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui também, e qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários, ou então me mandar por e-mail.